Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui nessa manhã juntos, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje eu e a Rafa vamos compartilhar com vocês o texto de 2 Reis, capítulo 11. E nós queremos refletir aqui e orar especificamente sobre casamentos. Nós vamos ver hoje 2 casamentos que são mostrados no contexto dessa leitura, e nós vamos ver como que um casamento mal escolhido resultou em sérios problemas. Na verdade, Atalia, que se casou com Jorão, fez de tudo para tentar eliminar a herança real de Davi, que foi uma promessa de Deus que nunca faltaria dos descendentes de Davi um rei sobre o trono de Israel, na verdade ali em Judá. E nós vamos ver como o Senhor contou com outro casal, Joiada e Jeozeba, para trazer salvação e livramento, tanto para a família de Davi, como para a herança de Jesus, que vai vir através desses descendentes dos reis de Judá. Nós queremos orar pelo seu casamento, se você está atravessando um momento de crise, ou mesmo se você tem ações de graças, como eu e a Rafa somos tão gratos pela bênção de Deus sobre o nosso casamento, sempre fomos tão amigos. Temos, é lógico, nossos conflitos como casal, não somos perfeitos, mas somos muito gratos um pela vida do outro, somos abençoados a cada dia que nós vivemos juntos, somos gratos pelos nossos filhos e queremos então também orar pelo casamento dos nossos filhos. Minha mãe sempre me ensinou que ela fez um banco de oração pela minha namorada, noiva, esposa, e agradeço a você, mãe, por isso. E eu e a Rafa fazemos o mesmo pelos nossos filhos. Tenho certeza que os pais da Rafa também, de alguma forma, fizeram um banco de oração, e nós vamos orar pelos nossos casamentos e pelos casamentos futuros dos nossos filhos, e até mesmo você que já tem seus filhos casados hoje. Sim, então vamos pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, falar conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, é uma palavra espiritual. Então nós não conseguimos simplesmente com a nossa mente entender, receber os princípios de Deus. Sim. Nós precisamos pedir o Espírito Santo de vir e revelar a nós aquilo que vem de Deus, aquilo que é espiritual. Então vamos juntos, as palavras estão misturando em inglês na minha cabeça, por isso que eu estou parando. Eu convido a vocês a estarem orando aqui conosco agora para começarmos a oração. Pai, muito obrigado por esse novo dia, muito obrigado pelas tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã. Nós pedimos que o Senhor venha, Pai, e nos dê entendimento dessa palavra, vem nos mostrando, Pai, os princípios, os valores que só o Senhor tem para nós. Que a tua mente, Pai, a mente do Senhor seja a nossa mente, que a nossa mente seja a mente de Cristo e que nós possamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos declarar hoje bênção sobre a nossa casa, Amém, sobre a Pai. nossa família, Jesus, bênção sobre os nosso nossos filhos e que o Senhor possa nos mostrar, Pai, Espírito Santo. tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Amém. Nós vamos ler então hoje 2 Reis, capítulo 11. Observe que esse texto vai mencionar vários nomes e pode parecer um tanto confuso, mas eu gostaria de te convidar a focar na pessoa de Joás. Joás, nós vamos ver no final desse capítulo que ele vai começar a reinar sobre Israel com apenas 7 anos. É uma situação bem especial. E por que isso aconteceu? Joás vem da descendência dos reis de Judá. Ele era filho do rei Acasias e nós vimos no último capítulo que lemos ontem, quando Jeú é enviado com uma missão da parte do Senhor para eliminar tanto a família de Acabe, rei no norte de Israel, como a família ou o próprio Acasias, rei de Judá no sul. Então esse Joás, sendo filho de Acasias, ele vai sobreviver de uma tentativa de Atalia, que era uma das mulheres também da família de Acabe, que veio lá do norte de Israel para se casar com Jorão, quando ele buscou uma mulher de fora da sua tribo, da sua região, e foi se casar com a filha de Acabe, de Jezabel. Essa Atalia, então, não é necessariamente mãe, não é necessariamente avó de Joás, porque Acasias, seu pai, teve várias mulheres, mas ela tentou eliminar toda a descendência real. Quando Atalia,
que era mãe do rei Acasias, entendeu que o seu filho Acasias estava morto, ela percebeu que ela iria perder a posição dela de rainha-mãe, ia perder a sua influência, o que a desagradou. Atalia, assim como Jezabel, era uma mulher que usava o nome do Senhor em vão. Ela promovia culto a Baal e ela queria fazer de tudo para se manter no controle e no poder. Então ela manda matar todos os descendentes de Acasias. Não importa se incluía os seus netos e netas, se incluía filhos e filhas de outras mulheres que seu filho Acasias teve. Atalia mandou eliminar todos os descendentes de Acasias. E pela graça de Deus, nós vamos ver como Joás, ainda um bebezinho de cerca de 1 ano de idade, é escondido no templo do Senhor e salvo. Ele vai ser colocado no trono pelo sacerdote Joiada. Esse é outro casamento que eu e a Rafa queremos destacar para vocês. Parece um texto confuso, mas nós vamos refletir sobre 2 casamentos. Um é o casamento de Jeorão com Atalia, que causou problema e ameaçou o propósito, o plano de Deus para a descendência de Davi. E outro casamento é o de Joiada com Jeozeba, que vão contribuir se alinhando aos planos de Deus e salvando Joás, que vai se tornar o próximo rei de Judá. Então vamos focar aqui na pessoa de Joás, para que a gente não se confunda com vários nomes mencionados. Diz assim, 2 Reis, capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de Sem e dos guardas, e ele fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei, esse é Joás, e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, lembre-se que no costume judeu, sábado chamado Shabá é um dia de descanso. Ainda assim, os guardas trabalhavam no templo do Senhor, porque esse era o ministério deles. Disse que uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra ficará na porta sul e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos, e as outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Esse é Joás, um menininho de 7 anos. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão. Batem todo o que se aproximar de suas fileiras, e acompanhem o rei aonde quer que ele for. O líder dos batalhões de Sem fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo, e o povo aplaudia e gritava: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei, em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de Sem que estavam no comando das tropas: levem-no para fora, por entre as fileiras, e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entraram no terreno do palácio e lá a mataram.
Olha no verso 17, algo que nós não lemos desde o início da leitura de 1º e 2º Reis. Apesar de alguns reis de Judá se voltarem ao Senhor e a maioria deles, dos reis de Judá e todos os reis de Israel serem maus, promoverem idolatria, andarem fora dos caminhos do Senhor, aqui nós lemos pela primeira vez no verso 17, quando Joiada fez uma aliança com o Senhor, o rei e o povo. Ou seja, depois de trazer, quando fala da aliança que foi entregue ao rei Joás, esse é o próprio testamento da aliança do Senhor, a lei do Senhor que é trazida ao povo, entregue ao rei, jovem rei Joás, e ali sacerdote Joiada faz um renovo da aliança entre Deus e o povo. Diz no verso 11, para que fossem o povo do Senhor. Joiada também fez um acordo entre o rei e o povo. E depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares de Baal e os ídolos e mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente dos altares. Essa era uma das ordenanças da lei do Senhor, que todo aquele que trouxesse adoração a um falso Deus deveria ser executado. Então o sacerdote Joiada obedece à palavra de Deus e junto com os líderes que se uniram a ele, eles tanto derrubaram o templo de Baal que havia naquela cidade, como executaram todos os seus servos, os servos de Baal. E continua. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Imagina uma criança de 7 anos, né? Mas muito provavelmente durante esse tempo que ele estava no templo, sendo escondido, ele também estava sendo formado nesse tempo, né? Tanto por Deus, que Deus é quem nos capacita. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma palavra sobre isso, como tantas coisas a gente tenta se esforçar, mas há uma capacitação na nossa vida que vem de Deus. Se nós somos cheios do Espírito, se nós somos filhos e filhas amadas, se nós os recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas e viramos essa nova criatura e temos o Espírito Santo, Deus nos capacita a fazer coisas que talvez nós pensamos que sejam impossíveis. Assim como se eu pensar num menino de 7 anos, eu penso, nossa, é impossível um menino de 7 anos ser rei e governar uma nação. Mas Deus é quem capacita. Então, que nós possamos também ter isso sobre as nossas vidas. Hoje eu foco para nós pensarmos a respeito dessas uniões, do casamento, como o Tiago disse, mas para nós pensarmos como que pode um menino de 7 anos virar rei, mas sabendo que Deus tinha esse plano, Deus tinha esse propósito e estava cuidando dele. Então, Deus o capacitou, assim como vai nos capacitar a cumprir também tudo aquilo que ele tem sobre nós, as nossas vidas, os nossos filhos e a nossa família, em nome de Jesus. Esse era o plano de Deus para a vida do jovenzinho Joás, e esse plano se manifestou a partir da decisão, da atitude do sacerdote Joiada com a sua esposa em cumprir o que é a promessa de Deus. Em oposição, nós vemos Atalia, que se casou com Jeorão, e no capítulo 8, nós lemos alguns dias atrás, voltando a 2 Reis, capítulo 8, verso 18, diz que Jeorão, que era um rei de Judá, ele foi se casar com Atalia, que diz no verso 18, que era da família de Acabe, se casou com uma filha da família de Acabe, que era essa Atalia. Então, assim como nós vemos que essa mulher, Atalia, usou o nome de Deus em vão, usou da sua influência para querer eliminar o povo de Deus e governar, tendo poder em suas mãos, ela não pensou no longo prazo, ela não teria netos, não teria netas, não teria futuro, ela só queria saber do seu poder, de usar a influência que ela tinha para o seu próprio bem naquele momento. Então, assim como nós vemos essa família, esse casamento, né, entre Jeorão e Atalia, que foi buscar uma das filhas de Acabe e Jezabel para se casar, tentando destruir os planos de Deus, nós vemos um outro casamento que foram sacerdote Joiada com Jeozeba, trabalhando pelo cumprimento do plano de Deus. E Amém. Tudo aquilo que está em prol do povo de Israel, tudo aquilo que está em prol do plano de Deus na sua vida, vai se manifestar e vai se cumprir. Eu queria, Amém. Inclusive, orar. Jesus. Depois de tantos meses, já desde outubro, o povo de Israel novamente está agora aparecendo em mais destaque nos jornais.
houve uma declaração tão infeliz do presidente do Brasil a respeito dessa situação que está acontecendo, e nós não queremos de forma alguma defender o exército de Israel ou nos posicionar em favor de uma pessoa ou de outra, mas assim como Joiada e Jeozeba fizeram, nós precisamos nos comprometer com o plano de Deus. Deus tem um plano de abençoar famílias, pessoas através da sua família. Deus tem um plano de abençoar as nações através da sua igreja. E nesse plano, o povo de Israel tem um papel fundamental, como é reafirmado não apenas no chamado Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta de Romanos, capítulos 9, 10, 11. Israel tem um plano fundamental no propósito de Deus, tem um papel importante na manifestação do reino de Deus sobre a terra. Então nós queremos orar aqui pelo povo de Israel, vamos orar pela sua família, para que vocês possam ser bem-sucedidos no plano e no propósito de Deus, assim como o sacerdote Joiada e Jeozeba foram, e vamos orar pelos nossos casamentos, incluindo também os nossos filhos. Sejam os seus filhos, filhas já casados, vamos interceder por eles, ou sejam eles ainda jovens como os nossos filhos são, e nós já oramos pelo marido da Sara, pela esposa do Micael. Vamos gerando, fazendo esse banco de oração desde já. Amém. Vamos orar que os nossos casamentos, nossas famílias possam ser um instrumento para a glória de Deus. Pai, nós te louvamos pela sua bondade, pelo seu amor leal, assim como o Senhor prometeu ao rei Davi, e o Senhor fez o que foi necessário para manter a sua promessa e salvando, sustentando esse jovem rei Joás. O Senhor cumpre a sua promessa, a herança real de Davi. Eu sei que o Senhor tem para mim e para minha família, para essa pessoa que está orando conosco agora e para a sua família, planos, o Senhor tem promessas e o seu propósito é o Senhor mesmo quem cumprirá para conosco. Além do que nós podemos fazer de esforço, além mesmo das nossas decisões e atitudes, nós reafirmamos a nossa confiança no Senhor, de que o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. E para isso, Pai, eu e a Rafa queremos orar apresentando ao Senhor cada casamento que agora é apresentado ao Senhor. Toma o nosso casamento, o casamento dessa pessoa que ora conosco agora, dos seus filhos, dos seus netos. Oramos também pelo casamento dos nossos filhos no futuro, para que assim como essa união entre o sacerdote Joiada e a sua esposa Jeozeba resultaram no avanço do teu plano sobre o povo de Israel, que assim também o nosso casamento e a nossa família sejam instrumentos em tuas mãos, estratégicos para avançar os teus planos e glorificar o teu nome aqui na terra. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos livrar de todo ataque do inimigo contra os nossos casamentos e pedimos que o Senhor afaste dos nossos filhos aqueles e aquelas que não provêm do Senhor. Que as nossas famílias sejam marcadas por casamentos saudáveis, que os nossos filhos possam ser inspirados pelos nossos casamentos, pelo relacionamento entre seus pais e também se prepararem para um casamento próspero, bem-sucedido, santo, fiel, abençoado, ungido pelo Senhor. Eu oro pelo casamento do Micael, oro pelo casamento da Sara, e eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco, e intercedendo também pelos seus filhos e filhas, para que simplesmente os nossos casamentos sejam abençoados, de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos, Pai, te pedindo paz em nossos lares, oramos pedindo restauração naqueles casamentos que estão hoje quebrados, sabendo que esse é um propósito do Senhor. Assim como o Senhor criou a instituição da família, o Senhor criou o casamento como uma instituição sagrada, e nós pedimos para isso a tua bênção e o teu favor sobre os nossos casamentos. Dependemos do Senhor, da tua graça, do poder do teu Espírito, da tua proteção e bênção. E é isso que pedimos, Pai. Abençoamos essa pessoa que ora conosco, o restante desse dia. Toda essa semana entregamos em tuas mãos nossa família e nosso futuro. Nossos casamentos sejam para o louvor da sua glória em Cristo Jesus. Amém. Então, que você tenha um dia muito abençoado. Bom dia aí, sogrinha tá com a gente. Todos vocês que estão online aí com a gente, um abraço muito grande e tenham um ótimo dia, né, meu amor? Continue conosco. A partir de amanhã nós vamos seguir. Agora o foco muda um pouco nessa leitura dos profetas que nós vimos tanto até aqui. Hoje nós vimos um papel importante do sacerdote Joiada. Agora, até o final da leitura do 2º Reis, nós vamos ver o que acontece com os últimos reis de Israel e Judá rumo ao exílio, que vai acontecer logo após o final dessa leitura de 2º Reis. Então continue acompanhando conosco, há muita coisa boa adiante. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua família e amamos vocês. Um abração.